Glória a Deus, a paz do Senhor, meus queridos amados irmãos. Aqui é o irmão Gilson, do canal Comunidade dos Discípulos. Mais uma vez eu peço licença para entrar em vossa casa, para estar com você aí no seu trabalho, aonde você estiver. Esta manhã eu quero compartilhar mais uma vez uma porção da palavra de Deus, a qual vai falar sobre decisão. Eu quero aqui me basear numa passagem a qual está em 2 Samuel, quando Davi, ele já rei de Judá, já rei de Israel, porque Saul, Jonas e alguns dos seus filhos estavam mortos, né? Alguns dos filhos de Saul estavam mortos. E então Davi é ungido rei de Israel. E agora Davi, ele vai ser pressionado ou perseguido pelos filisteus. E aí Davi, um pouco receoso, ele vai consultar a Deus se deve ou não ir para a batalha. E a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre decisão, né? Decisões, meu querido, que nós muitas das vezes temos que tomar na nossa vida. Mas antes nós vamos orar, né? Pedir para que Deus venha nos orientar, venha nos trazer graça, para trazermos uma palavra que venha ajudar a cada um de nós, venha edificar a nossa vida, venha nos instruir, venha nos conduzir neste mundo, nos nossos afazeres, para a glória do nome de Jesus. Pai maravilhoso e santo, eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que a Tua presença ela seja real aqui, Senhor. Que não seja, meu Deus, eu falando, Senhor, mas o Teu Espírito Santo, Pai, a comunicar a Tua palavra, a vida de cada pessoa que estará ouvindo, que vai ouvir, Senhor. Que esta palavra, Senhor, que este ensinamento não venha de mim, mas venha do Teu Espírito Santo, ajudando a cada pessoa como ela deve se conduzir, como ela deve fazer na sua vida antes de tomar qualquer decisão, Pai. Porque tomar a decisão, ela vai influenciar no nosso presente, no nosso futuro. E se nós tomarmos as decisões erradas, nós estaremos nos prejudicando ou prejudicando alguém. Por isso, fala conosco, Senhor, através da Tua palavra, porque a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés. A Tua palavra, ela nos instrui, ela nos ensina. A Tua palavra, ela nos disciplina. Fala com o Senhor a cada coração nesta manhã, em nome de Jesus. Então, meus queridos, eu quero começar com um texto que está aqui em Tiago 1. Louvado seja Deus. Tiago, verso 1, capítulo 1, versículo 5, diz assim a palavra de Deus. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. Glória a Deus. Aleluia. É Deus, meus queridos, quem nos dá a sabedoria. Ela não vem de nós mesmos, mas ela vem de Deus. É Deus quem dá a sabedoria para você, para mim, para que possamos compreender certas coisas da nossa vida, certas coisas ao nosso redor, ao nosso derredor. É Deus quem nos dá a sabedoria para que nós venhamos a ter uma percepção do mundo à nossa volta, ou do mundo a qual nós não percebemos, tanto o mundo material como o mundo espiritual. Sim, é Ele. Dele provém todo conhecimento, dele provém toda a sabedoria, toda a inteligência.
Glória a Deus. Meus queridos, como eu disse, nós vamos falar sobre decisão. E decisão, quando nós pensamos em decisão, nós temos que pensar que quando um homem, quando eu falo homem, eu quero falar aqui tanto no gênero masculino como feminino, quando o homem ele toma uma decisão, ele tem que pensar que as decisões que ele vai tomar para a sua vida vai influenciá-lo, não só a ele, mas a outros. Vai influenciá-lo, vai influenciar no seu presente e no seu futuro. Vai influenciar aqueles que estão ligados a ele e a outros que não estarão ligados. A decisão que ele tomar pode ser uma decisão boa ou ruim. Pode ser uma decisão que traga bons frutos ou maus frutos. Então, devemos sim consultar a Deus antes de tomar qualquer decisão nas nossas vidas. O rapaz, quando ele chega a uma certa idade, quando ele chega a uma certa situação econômica, ele gosta de uma moça, e se ele se afeiçoa a essa moça, e se ele tem intenção de se casar, então ele tem que tomar essa decisão, se vai ou não se casar. Porque a decisão que ele toma em se casar vai influenciar na sua vida individual, mas também na sua vida coletiva, com seu parceiro. Vai influenciar a vida da moça, a vida dele, a vida da família dela, a vida da sua própria família. Quando nós pensamos em casamento, que é uma decisão muito séria, que um jovem, que um homem, uma moça, uma mulher vai tomar. A decisão de ir para um outro país, sabendo que no outro país a cultura é totalmente diferente da nossa, e que lá nós temos que respeitar a cultura do país, e temos que nos saber adequar à cultura a qual nós estaremos agora vivendo, se é em outra nação. Decisão muitas das vezes ligada à saúde. O que devemos fazer quando o médico nos orienta? Decisão relacionada ao trabalho, decisões relacionadas a tomar uma decisão a respeito de justiça. Então, nós temos que saber como agir. Não podemos ser pessoas insensatas, não podemos tomar uma decisão conduzido pela emoção, pelo ódio, pela raiva, pelo prazer de ver o outro se dar mal. Não podemos tomar uma decisão para prejudicar alguém. Toda a nossa decisão, ela vai trazer uma consequência. Pois tudo que eu falo, tudo que eu faço, trará consequências para a minha vida e para a vida de outros. Muitas pessoas vão às redes sociais e acabam falando besteira, acabam tomando atitudes inconsequentes, tomam decisão errada. Talvez no momento de desvaneio, de empolgação, porque viu as pessoas falarem, ouviu, e aí ela quer também chamar a atenção para si. E muitas das vezes toma uma decisão errada, de falar algo impensado. A gente tem visto isso aí pelas redes sociais. Pessoas de nome, pessoas não conhecidas, que acabam tomando decisões erradas.
decisões que vão mexer com a sua vida, com a vida da sua família, decisão que vai mexer com seus amigos. Então nós temos que ter cuidado nas decisões que vamos tomar, porque ela implicará consequências para as nossas vidas. Aleluia. Então, antes de tomar uma decisão, nós temos que pensar. Eu já pensei. Não, você tem que pensar. E não é pensar de qualquer jeito. Você tem que pensar nos prós e nos contras. Você tem que ter uma visão de mundo. Você não pode apenas estar com a sua visão ali reta, como se não existisse mais nada ao seu redor, somente olhar para frente, não. Você não pode ser como um animal irracional, como um cavalo, um burro que é guiado por alguém. Você tem que observar as coisas para não se dar mal na vida. Aleluia. E aí a gente está falando aqui de decisão. A gente lê o texto de Tiago 1,5, aonde Tiago, na sua carta, ele diz que nós devemos pedir sabedoria a Deus, pedir conselho a Deus, porque dele vem todo conhecimento, dele vem todo saber, porque nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Deus não nos fez pessoas irracionais, mas racionais, pessoas que pensam, pessoas que podem tomar uma decisão correta ou incorreta, dependendo do ânimo a qual essa pessoa está naquele momento, ou do espírito a qual ela está ali naquele momento. Muitas pessoas tomam decisões movidas pelo ódio, pelo rancor. Muitas pessoas tomam decisões pela cobiça, pela ganância, pensando em ter lucro, e acaba se prejudicando. Mas eu quero ler o texto a qual eu me comprometi, que está aqui em 2 Samuel, no capítulo 5, diz assim a palavra de Deus. Capítulo 5, verso 19. Davi perguntou a Deus, ao Deus eterno: devo lutar contra os filisteus? Tu me darás a vitória? Vá, disse o Eterno, eu lhe darei a vitória. Glória a Deus. Davi, meus queridos, filho de Jessé, um jovem pastor que foi ungido rei, porque o primeiro rei, Saul, ele desobedeceu alguns princípios de Deus. Saul, ele sacrificou, ele não era sacerdote para sacrificar. Saul desobedeceu a Deus quando Samuel o instruiu para que ele fosse e matasse o rei Agag e destruísse todos os seus despojos, todos os amalequitas. Mas Saul falhou. Saul consultou uma feiticeira para falar com Samuel. Saul foi o primeiro rei de Israel, um rei porque o povo queria ter um rei.
O povo viu outros povos, né? Os israelitas viram outros povos com um rei, e eles pediram a Samuel um rei. Samuel ficou desgostoso com esse pedido, foi consultar a Deus e Deus orientou: olha, Samuel, o povo não está te rejeitando, está rejeitando a mim. Faz o seguinte, Samuel, dá a ele o que eles pedem, mas explica para esse povo como é um rei, quais os deveres de um povo para com o rei, o que isso vai implicar. E aí Samuel, instruído por Deus, leva ao conhecimento do povo como vai ser o trato com o rei, como vai ser a convivência do povo tendo um rei. E eles escolhem, e Deus escolheu ali a Saul. Saul é o primeiro rei de Israel na monarquia, porque aí é instituída a monarquia. Já termina o período dos juízes. Samuel, eu quero dizer que Samuel, ele é juiz, profeta e sacerdote. Então, Samuel vai instruir o povo. O povo que outrora estava ali apenas vivendo na orientação de Deus, através de Samuel como um orientador, mas o povo queria agora um rei. Deus concede Saul. Saul ganha algumas batalhas, mas Saul começou a decair, começou a fazer coisas que não era da sua competência como rei. Foi sacrificar, desobedeceu, começou a fazer consulta a feiticeiro e ele perdeu. Deus permite que um espírito mau domine o rei Saul. Deus orienta Samuel a ungir Davi como rei. Olha, Deus diz para Samuel: Samuel, vai lá na casa de Jessé, que lá tem alguém que eu quero ungir como rei. Samuel então chega lá na casa de Jessé, vê os filhos dele, começa a olhar pela aparência, mas Deus diz: olha, Samuel, não olhe a aparência, porque eu não vejo como os homens. E aí havia um outro filho que estava no campo cuidando das ovelhas, Davi, e Davi é ungido do rei. E Davi está ali ao lado agora de Saul, vai e volta. Quando Saul estava com o espírito perturbado, Saul vinha, tocava a sua harpa, Davi vinha, tocava a sua harpa, aquele espírito mau saía de Saul. E aí vem os filisteus para guerrear contra Israel. Os soldados de Saul ficam todos com medo. Por quê? Porque Saul já não tinha mais o Espírito de Deus. Mas havia um jovem ali que foi ungido por Deus, Davi. E Davi, com intrepidez, movido pelo Espírito Santo, ele não teme a Golias. E ele vai então guerrear contra Golias. Golias, que era um guerreiro filisteu, experimentado na guerra, preparado, com toda a habilidade de um guerreiro, preparado fisicamente, preparado, equipado de todos os seus trajes de guerreiro, com espada, lança. E agora Davi vai ali enfrentar este homem apto para a guerra, preparado. Davi, um jovem, um mancebo, sem nenhum preparo de guerra. Tentou até vestir a armadura de Saul, mas não deu nele. Não adianta nós queremos vestir a armadura de outro, meu querido. Colocar em nós aquilo que não pertence a nós. Então Davi, ele vai sem armadura. Vai com a sua funda e 5 pedrinhas. Mas ele vai, não no seu nome, mas no nome do Deus eterno. E ele chega ali diante daquele gigante e derrota aquele gigante para a glória de Deus. E a partir daí a vida de Davi começa a mudar um pouco.
Saul vai perceber que Deus era com Davi, começa a ficar enciumado, cria ranço sobre Davi, querendo matar Davi de qualquer jeito. Davi, o homem de Deus, agora movido pelo Espírito Santo, muitas das vezes teve oportunidade de matar Saul, mas não fez, com temor no coração, reconhecendo que Saul não estava ali naquela condição de rei por acaso, que Deus o colocou. E Davi tinha temor no coração. E mesmo sabendo da condição daquele rei ali, desmantelado, Davi ainda respeitava Saul. Tinha Saul como um ungido de Deus. E Deus era com Davi, dava a Davi vitórias. Davi entrava, fazia amizade com os filisteus. Saul vai para a guerra, morre ele, seu filho Jonas, seu filho fica, o outro seu filho fica no lugar dele. Depois esse outro filho, Isbosete, ele é morto, porque ele estava dormindo na sua casa ali, e chegou outras pessoas ali e arrancaram a cabeça de Isbosete. Praticamente ele foi assassinado. Davi pega as duas pessoas que assassinaram Isbosete, que foi Recabe e Baaná, mata elas. Davi agora se torna rei, não só de Judá, mas de todo Israel. E aí os filisteus ficam sabendo que Davi é rei. E aí eles vão contra Davi, mas Davi escapa. E aí Davi tem que tomar uma decisão. Se vai guerrear contra os filisteus ou não. Davi não toma a decisão por si só de ir para a batalha contra os filisteus. Ele vai na direção de Deus. Ele foi consultar a Deus antes de tomar essa decisão. Porque Davi sabia o que estava em jogo. Não era apenas a sua vida, mas a vida também dos seus soldados, a vida do povo de Israel. Porque se Davi tomasse uma decisão por si mesmo, ele poderia morrer, seus soldados morrer, consequentemente muitos dos povos israelitas morreriam e se tornariam escravos dos filisteus. Por isso que nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões. Não devemos pensar apenas em si, mas no outro. Davi não pensou apenas em si, mas pensou nos seus soldados, pensou no povo israelita, antes de partir para o embate com os filisteus. Ele foi consultar a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. E aqui eu quero tirar alguns outros versículos da palavra de Deus. Em 1 João 5,14. Veja o que diz a palavra de Deus. Em 1 João, já no finalzinho, diz assim, capítulo 5, verso 14. Nós temos coragem quando estamos na presença de Deus. Pelo seguinte, se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Então, meu querido, não depende apenas da minha vontade, mas depende da vontade de Deus. Você talvez pense, será que esta moça, esse rapaz,
é para me casar, eu vou me casar com fulano, com Beltrano. Mas você já perguntou se é da vontade de Deus? Se é aquele rapaz, aquela moça que Deus tem para você? Se é aquele trabalho que Deus tem para você? Se é aquele carro que você tem que comprar agora, aquela casa? Se é este país que você tem que ser missionário? Se é o momento de você ser um ministro do Evangelho? Se é o momento de você deixar a casa do seu pai e da sua mãe? Então, as decisões que nós tomarmos, elas têm que estar alicerçadas na palavra de Deus. Não na minha própria vontade, mas na vontade de Deus. Porque se for da vontade de Deus, Ele vai te ouvir, Ele vai nos ouvir. Às vezes a pessoa fica pedindo algo a Deus e demora anos e anos. É porque ainda não chegou o momento. É porque ainda nós, às vezes, não estamos preparados para receber aquilo que nós desejamos. Para aquela decisão que a gente tanto deseja tomar, não estamos ainda, às vezes, preparados. Tudo que nós pedirmos tem que estar na vontade de Deus. Não na nossa própria vontade, não na minha cobiça, mas na vontade de Deus. Jeremias 29, 11. Jeremias 29, 11. Quero dizer que você é bem-vindo nesta live, meu amigo, minha amiga, você é bem-vindo para ouvir a palavra de Deus, para juntos aqui nós sermos edificados pela palavra de Deus. Porque quando um homem ou uma mulher está falando das coisas de Deus, é o próprio Deus falando. Não quero me colocar aqui no lugar de Deus, jamais. Que eu diminua e que Deus cresça. Que eu desapareça e Deus apareça. Que eu me esconda atrás da glória de Deus, para que somente Ele seja o transmissor, o comunicador da sua palavra. Glória a Deus. Diz assim, Jeremias 29, 11. Só eu conheço os planos que tenho para você. É Deus, irmão, quem conhece os planos que tem para a sua vida, para a minha vida. Às vezes a palavra de Deus, ela diz que há caminhos para o homem que parece direito, mas ao cabo dá em morte. Então, irmão, às vezes a gente toma uma decisão que vai trazer consequências. Às vezes nós elaboramos um plano que dá errado, que não é da vontade de Deus. Quantas pessoas, se enganam, fazem planos para o futuro, planos de casamento, planos disso e daquilo. Mas Deus, Ele sabe qual é o plano que Ele tem na minha e na sua vida. Deus, Ele sabe qual é o plano que Ele tem para esta nação. Muitas das vezes o homem arma planos para querer trazer prejuízo para a nossa nação. Mas Deus, Ele sabe o que é melhor para nós, para mim e para você. Deus, Ele sabe o que é melhor para a nossa nação. Deus, Ele sabe o que é melhor para o povo de Deus. Deus, Ele sabe o que é melhor para o povo brasileiro, meu querido. Não é o meu querer, não é o seu querer, é o querer de Deus. E quando entra o querer do homem, meu irmão, aí Deus não está nesse negócio. Quando entra o querer do homem, os planos dos homens, Deus se afasta. E aí Satanás, ele faz e acontece, ele destrói. Por quê? Porque aquele plano não era o plano de Deus. Aquele projeto não era o projeto de Deus. E aí as pessoas tomam decisões erradas. E sofrem
com as consequências das suas más decisões. Aleluia. Prosperidade e não desgraça, e um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Eterno, quem está falando. Então, meu irmão, Deus ele tem plano de prosperidade, e não desgraça, não morte, não infelicidade, não cegueira espiritual, não descontrole emocional, mas uma vida, quando eu falo aqui, prosperidade é em todos os sentidos. Primeiramente na vida espiritual, porque quando você está sendo dirigido pelo plano de Deus, então, consequentemente, a prosperidade de Deus vai alcançar a sua vida e a minha vida. A alegria de Deus vai nos alcançar. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 31. Veja o que diz a palavra de Deus. De qualquer maneira, se vocês comem ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Então, meu irmão, meus planos, minhas decisões, a sua, elas têm que estar sendo para a glória de Deus. Não para a minha glória, não para a sua glória, mas que através das nossas decisões, o nome do Eterno seja glorificado, seja exaltado. Você vai para um emprego melhor, para uma empresa melhor, que ofereça as condições melhores de trabalho, que te ofereça uma remuneração melhor, que seja para a glória de Deus. O cargo que você vai usufruir aí nesta empresa, que seja para a glória de Deus. Se você vai comprar um transporte, que seja para a glória de Deus. Se você vai tomar a decisão de comprar uma casa, que seja para a glória de Deus. Se você vai mudar para um outro país, que seja para a glória de Deus. Não para a vergonha, mas para a glória de Deus. Que tudo a decisão que nós viemos a fazer, você e eu, que seja para a glória de Deus. Para que o nome do Eterno seja glorificado. Aleluia. 2 Timóteo 3,16. Glória a Deus. Nós vamos passear aqui um pouco pela palavra de Deus. Eu sei que é um pouco cansativo, mas glória a Deus. Diz assim: porque toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Então, meu querido, minha querida, é pela palavra de Deus que nós somos instruídos, que nós somos ensinados de como devemos nos conduzir, qual decisão nós devemos tomar, porque esta palavra é inspirada por Deus. Deus usou 40 homens para que através desses homens esta palavra chegasse a mim e a você. Essa palavra é inspirada, irmão. Ela é espírito, diz a palavra de Deus. Ela é espírito e ela produz vida. Então, quando nós tomamos a decisão certa, é porque nós estamos no centro da vontade de Deus, sendo instruído pelo próprio Deus. Provérbios 11, 14. Provérbios 11, 14. O país que não tem um bom governo cairá com muitos conselhos. Cairá com muitos conselhos. Cairá com muitos conselhos a segurança. Perdão. Quer dizer, um país, meu irmão, que não tem um bom conselho,
ele cairá. Ou seja, as pessoas que não tomam uma decisão coerente, correta, vai fazer com que esta nação, ou qualquer outra nação a qual este governante esteja, a qual aqueles líderes estejam tomando uma decisão, vai fazer o quê? Esta nação afundar, cair. Mas quando esta nação ela é tomada por pessoas que tomam conselhos certos, decisões certas, este país vai ter o quê? Segurança. Então, quando nós tomamos uma decisão certa, irmão, nós também andamos em segurança, porque estamos sendo guardados por Deus, porque nós estamos indo de acordo com o plano de Deus. Deseja para as nossas vidas. Aleluia. Por isso é importante, meu querido, minha querida, a gente tomar as decisões corretas na nossa vida. A gente pensar antes de tomar qualquer decisão. E a fonte? Quem é a fonte de toda a sabedoria? É Deus. Esta palavra a qual Ele nos deu, ela é a nossa fonte de sabedoria, porque ela é espírito e é vida. Alguns não dão mais crédito às Sagradas Escrituras. Alguns não dão mais crédito a homens e mulheres de Deus. Mas se nós nos colocarmos na presença de Deus, nos humilharmos, não formos afobados, então Deus nos dará a vitória. Davi não foi afobado. Davi, ele foi consultar a Deus. Ele disse, posso ir contra os filisteus? E Deus diz, vai que eu vou te dar a vitória. E quando nós somos dirigidos por Deus, irmãos, tudo vai bem. Deus nos dará a vitória. Porque estamos sendo dirigidos por Deus. Estamos indo na direção de Deus, no centro da vontade de Deus, de acordo com os planos de Deus para mim e para a sua vida. Agora, pode demorar um tempo, um dia, uma semana, um mês, um ano. Por quê? Porque o tempo de Deus não é o meu tempo, não é o seu tempo. Nós temos também que saber esperar o tempo de Deus. Se Ele diz para você, ei, para, não é agora. Você tem que ouvir a voz de Deus. Não seja precipitado, não seja imediatista. Porque o que Deus tem para você, meu querido, é algo muito grande. E você tem que crer na palavra de Deus. Mas se a gente tomar decisões erradas, a bênção de Deus ela vai retroceder. Porque nós fomos afobados. Mas se nós esperarmos o tempo de Deus, vai chegar. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. A gente só tem que estar no centro da vontade de Deus e esperar a vontade de Deus, porque Ele nos dará a vitória, seja na vida espiritual, seja na vida sentimental, seja na vida profissional, material. Deus Ele vai dar a vitória. Porque Ele diz, os planos que eu tenho para você não são de desgraça, mas são de prosperidade. Amém? Que Deus abençoe nossas vidas neste dia, nesta semana, neste mês, neste ano de 2023. Que Deus abençoe nossas famílias, a minha e a sua. Que Deus abençoe nossa nação, Brasil. Que Deus dirija os nossos líderes com sabedoria para tomar as decisões corretas. Em nome de Jesus, que tudo aquilo que trouxe desgraça seja colocado por terra. Que nós somos servos de Deus, servas de Deus, possamos refletir, possamos ser mais críticos naquilo que alguém nos apresentar, ou naquela pessoa que alguém nos apresentar, que não venhamos a tomar decisões impensadas, decisões tomadas pela emoção, decisões tomadas
por pessoas que ficam nos coagindo, que ficam nos pressionando a fazer algo que não é para o benefício da nação, mas às vezes para benefícios escusos deles próprios, que nós possamos ter uma visão, um olhar crítico, para não tomarmos decisão errada que prejudique a nós mesmos e aos outros. Amém? Que Deus abençoe sua vida, a minha vida, o nosso lar. Que Deus nos dê paz. A paz, não a paz do mundo, mas a paz de Deus. Porque a paz do mundo é uma paz passageira. Mas a paz que Deus nos dá, irmão, ela é eterna. Porque ela vem de dentro de nós. Essa paz de Deus é interior. Independente da situação à nossa volta. Independente da situação que você esteja vivendo. Eu quero orar por você e sua casa. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você necessita. Eu não sei o que te aflige a tua alma. Mas nesta manhã eu quero pedir para você, junto comigo, elevar o seu coração a Deus. E Deus vai fazer aquilo que é da vontade dele na sua vida. Se você precisa de uma cura, eu creio que Deus é poderoso para curar, através da sua e da minha fé, juntos, porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer, irmãos, que quando o povo se ajunta, aquilo que está ligado na terra é ligado no céu, quando está de acordo, alinhado, entrelaçado com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, ele realiza. E os planos de Deus que Deus tem para mim, para você, para nós, é planos de felicidade, de prosperidade, de harmonia, de paz, de comunhão com Ele, de edificação, de crescimento espiritual. Pai amado, eu te peço que em nome de Jesus o Senhor vá de encontro a este homem, a esta mulher, a esta moça, a este senhor, a esta senhora, pessoas que estão agora, Pai, em um leito de um hospital, encarcerado em uma cela de uma delegacia, num presídio, Pai, vidas que estão nas calçadas, caídas ali ao relento, pessoas que estão com problemas dentro de casa, com o filho nas drogas, casamentos que estão sendo desfeitos, Senhor, pessoas que estão atribuladas e tristes. Pai, eu peço que a tua mão poderosa vá de encontro a estas vidas. Eu peço, Senhor, que o Senhor abrace esta pessoa, esta mulher, este homem, esta família, Senhor, que tanto tem clamado por ti. Deus, que em nome de Jesus, o Senhor entre com providência dentro deste lar, nesta vida. Que o Senhor coloque por terra todo empecilho, toda inveja, todo olho grande, toda barreira, todo trabalho de macumbaria, de feitiçaria que foi feito para destruir este casamento, esta família. Que o Senhor coloque por terra, Pai, todo o mal que foi feito para trazer desordem à nossa nação. Que o Senhor comece a dar ordem aos teus anjos, Pai, para guerrear em favor do Brasil. E que o Senhor venha fazer o Brasil crescer, prosperar, em nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, estenda as tuas mãos e visite cada pessoa, Pai, em nome de Jesus. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe sua vida, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amado, eu tenho um canal no YouTube chamado Comunidade dos Discípulos. Só que não existe apenas o meu canal. Existem outros canais com este nome. Mas você vai me ver lá com uma camisa vermelha, de barba. E se você quiser se inscrever no meu canal para ajudar o canal a ir a outros lugares, a alcançar mais pessoas. Se você se inscreve no meu canal, você está dizendo para o YouTube que o canal ele é relevante, E você vai estar ajudando também o canal a crescer e me ajudando também, em nome de Jesus. Mas isso se você quiser, tá certo? Meu canal ele já tem um tempo, Não é um canal, não vou ser hipócrita aqui para você, não é um canal com tantos inscritos. Mas se você quiser, se você acha que eu tenho falado da parte de Deus,
se aquilo que eu tenho dito nas redes sociais vem do Espírito Santo, então que você possa me ajudar em nome de Jesus. Se inscreva lá no meu canal. Eu também pergunto para as pessoas se elas quiserem contribuir me ajudando, né, com Pix, qualquer valor. Você pode. É vidagilson@hotmail.com. Se você quiser, meu amado. Se você não quiser, eu vou continuar sendo seu amigo, eu vou continuar te abençoando da mesma forma, em nome de Jesus. Até porque o reino do Senhor, ele não é dinheiro, mas ele é amor, é justiça, é paz, ele é alegria. E o Espírito que está em mim deve estar em você, amém? Que Deus possa nos guardar e nos livrar de todo o mal que há debaixo desse céu, em nome de Jesus. Tenha um bom dia, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.